Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser que a estrada tem poeira. Que coisa linda! que você puder for chorar sem saber como se despedir. Que o nosso dia seja ricamente abençoado, Pati. Que bom que tá contribuindo contigo. Tá contribuindo com todos nós. Meu Deus. Sejam bem-vindos, 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 bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Existe na semente que ainda não floriu, só porque ninguém viu. Bom dia, meus amores. Gente, eu tô chocada. Chocada com o tanto de gente nova chegando nesse Instagram. Gente, eu fiz um patrocínio do nosso devocional simples, sabe? Eu fiz um postzinho, patrocinei. Gente, é muita gente chegando aqui. Eu tô, assim, é Deus, né? É Deus que faz essas coisas. Gratidão por vocês estarem aqui. Já tô vendo um monte de gente nova, nomes novos chegando, mas também tem o meu time de sempre. Também tem o meu time de sempre que tá aqui, que eu sei que tá sempre aqui. Sejam todas bem-vindas. Jesus, que coisa linda. Que coisa linda, 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 linda. Meus amores, estamos aqui para começar mais um encontro. Mais um livro com consciência. Com Café com Deus Pai. Sejam bem-vindos quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem vai assistir depois, gravado. Ai, gente, essa internet nos possibilita tantas maravilhas, né? Que possamos sempre saber usar com sabedoria, com o bem, com a paz, com o compartilhamento de coisas que contribuem. Então pega aí o teu cafezinho que a gente vai falar hoje sobre deixar para trás a mentalidade próspera. Mentalidade escrava, desculpa. Deixar para trás a mentalidade de escravo. Tem uma história da Bíblia que é bem interessante sobre isso. De quanto tempo a gente demora para esquecer um milagre. Bem legal. Deixa eu te fazer um convite. Como seria compartilhar essa live? Como seria pegar o aviãozinho aqui e enviar para as pessoas que tu conhece, despretensiosamente, sem esperar que elas venham, mas que elas sintam o chamado, que elas sintam a conexão, que elas sintam a palavra e venham. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com diversas técnicas e ferramentas energéticas. E esse ano em especial, senti de
trazer um pouco mais dessa conexão, dessa espiritualidade, dessa conexão direta com Deus, né? Porque ele encontra diversas formas de se comunicar com a gente. Ele respeita o nosso momento, a nossa consciência, mas ele não desiste de nos fazer compreender o quanto ele é bondoso, o quanto a sua vontade ela é agradável e boa. Então, que bom que nós estamos aqui, que bom. Que bom. Meus amores, deixa eu falar. Quando a gente tem alguns códigos aqui, né? E quando faz sentido pra vocês, eu peço que vocês subam os coraçõezinhos, que vocês possam trazer alguma contribuição nos comentários, que vocês possam compartilhar o que vocês estão sentindo, porque muitas vezes contribui muito com a vida de outras pessoas também, né? No momento em que vocês interagem e vocês trazem, as pessoas podem também perceber que podem se identificar, podem perceber que tem também algumas questões que são parecidas, por isso que nós estamos aqui, tá bom? Então, vamos para o dia 16 de janeiro. Passamos da metade do nosso mês. Estamos no dia 16 de janeiro e hoje a gente vai falar sobre deixar a mentalidade de escravo. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essa é uma passagem de 1 Coríntios 10, versículo 10. Eu já li essa passagem, já ouvi vários áudios explicando sobre ela, então acho que a gente vai ter muitas consciências por aqui. Em todo lugar onde houver grande número de pessoas, sempre haverá alguém descontente, reclamando. É possível que nós mesmos sejamos essa pessoa, que sempre observa o mundo de forma negativa, sempre com opinião crítica, sem observar tudo o que o Senhor tem feito de bom. Vocês já foram essa pessoa ou vocês já conheceram alguém que, para toda solução que se dá, a pessoa encontra um problema? Para toda solução que tu dá, a pessoa encontra o problema. Aí tu tem uma ideia e diz, não, mas quem sabe a gente faz assim? E aí a pessoa vem e diz, não, mas assim não dá porque não sei o quê. Ah, mas então a gente pode ver outro jeito, a gente pode fazer de outra forma, a gente pode fazer assim, assim. E aí a pessoa vai lá e diz, não, assim também não vai dar. Porque eu já fiz, porque alguém já fez, porque não deu certo, porque deu errado, porque é isso, porque é aquilo, que não sei o quê. E aí, isso é extremamente tóxico. Isso contamina as pessoas, né? Exatamente, Easy. A gente vê que essa pessoa, ela se comporta como uma criança, porque na verdade, sim, ela tá reverberando a sua criança, né? E são pessoas que veem poucas possibilidades no mundo. Elas não veem as coisas boas que estão acontecendo. Elas não conseguem perceber as possibilidades e só os problemas. E aí aqui vem a passagem que fala que isso faz parte da natureza humana desde o início, como podemos ver após o povo de Israel ter sido liberto da escravidão do Egito. Então, o que aconteceu lá atrás, né? Moisés, ele foi destinado, né, a libertar os povos de serem escravos, né?
Então, ele foi até lá, libertou o povo, só que sabe que às vezes as pessoas elas não querem estar livres de serem escravos de algumas coisas. E aí, a partir do momento em que a gente as liberta, a gente se depara com uma série de outras desculpas que ela vem utilizando para se manter no mesmo lugar. Então, isso vem muito ao encontro eu percebo isso muito nos atendimentos, nos processos individuais. Às vezes, tu tá mostrando pra pessoa diversas formas que ela tem de ser livre e que ela pode escolher ser livre. Tem esse caminho, ela pode ver que se ela tiver essa consciência ou aquela consciência, ou se ela perceber isso na vida dela, ela pode ser livre. Livre de um emprego, livre de um relacionamento, livre de uma casa. Ela pode buscar ter liberdades e muitas vezes tu tá mostrando possibilidades e a pessoa, ela continua a encontrar muletas para permanecer no mesmo lugar. E aí nós vamos para os ganhos secundários, né? O que eu estou ganhando de forma secundária? É um lugar ruim, eu tenho me machucado, eu não estou bem aqui, eu tô sofrendo, mas eu estou ganhando isso e aquilo. Eu estou me desgastando internamente, eu estou sofrendo abuso psicológico muitas vezes, eu estou convivendo pessoas que são do perfil controlador narcisista, que tentam me colocar dentro de uma caixa, que tentam me fazer acreditar que eu não sou capaz de sobreviver sem ela, mas aqui eu tenho a casa, eu tenho conforto, eu tenho condições de fazer isso e aquilo. Então, nós precisamos perceber o quanto as pessoas, elas de verdade estão na disposição de mudar aquela situação pelas quais elas estão se queixando. Então, quando Moisés, que era o líder do povo de Israel, foi para libertá-los, eles diziam que eles queriam ser livres, que eles queriam sair dali, que eles queriam ir para um outro lugar, que eles queriam viver outras coisas, que eles queriam viver uma realidade boa. Moisés disse, então venham. E o faraó veio atrás deles para resgatá-los novamente. Nesse momento, Moisés pergunta para Deus, Senhor, o que eu faço aqui? Diante do mar e com o faraó vindo atrás para resgatar novamente o povo de Israel. E aí Deus disse, estenda o teu cajado sobre as águas. E neste momento, o mar se abriu. Neste momento, o mar se abriu para que o povo de Israel pudesse passar. E o povo de Israel passou. Deus abriu o mar. Então, eu sempre falo o seguinte. Veio uma frase um dia pra mim e eu assinei ela como se fosse minha. Como se fosse minha, não, ela é minha. Porque foi algo que veio e que brotou no meu coração e que eu compartilhei. Que é, quando existe uma escolha, não existe o que te pare. Mas quando não existe uma escolha, não tem o que te convença. Então, quando nós estamos no espaço de não escolher, nós vamos encontrar 102 desculpas diferentes para não escolher. E então o povo de Israel passou. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar e eles passaram. E o faraó ficou para trás. Isso foi um milagre. Quanto tempo demora para o ser humano esquecer um milagre? Neste caso, demorou 2, 3 dias quando eles chegaram no deserto.
E eles chegaram no deserto e eles começaram a reclamar do deserto. Ah, porque no deserto não tem água boa. A água aqui é amarga. É a água do mar. Então era melhor ter voltado para se tornar escravo mas eles preferiam ficar reclamando da água. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, e agora? O que eu faço aqui com essa gente reclamando? Moisés deve ter pensado assim: Senhor, eu vou mandar o pessoal voltar. Porque hoje gente que tá reclamando aqui. Aí Deus disse: estenda teu cajado sobre as águas. E então ele tornou a água que era amarga, doce. E mais um milagre de Deus estava sendo concretizado ali. Só que o deserto era um lugar de passagem. Eles iam passar pelo deserto e viver a terra prometida. Eles iam ser livres. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram décadas. Eles ficaram 40 anos no deserto, porque foi prorrogada a entrada na terra prometida. O deserto, nós já falamos outras vezes, o deserto é um lugar de passagem. Mas o pessoal resolveu chegar ali e ficar reclamando. Ficar reclamando, ficar falando que era melhor. Então, era melhor, será, voltar para continuar sendo escravo do Egito? Porque, na verdade, eles nunca abandonaram a mentalidade de escravos. Eles ainda continuavam dependentes daquela realidade. Deus tinha algo muito mais grandioso para oferecer a eles. Mas eles continuavam presos na mentalidade de escravos daquele povo. E Deus mostrava: olha só, eu tenho algo muito mais grandioso para que tu possa viver. E quantas vezes nas situações das nossas vidas, nós estamos tendo oportunidades grandiosas de viver uma realidade grandiosa. Nós estamos tendo possibilidades novas. Deus está abrindo o mar diante dos nossos olhos. Deus está transformando a água amarga em água doce. Ele está dizendo: passa pelo deserto. Mas nós estamos olhando para trás, presos na nossa realidade, presos nas coisas como elas foram. Percebem? Talvez tu esteja vivendo o deserto hoje, desafios, porque tu não está abandonando a realidade anterior, mas Deus está te mostrando: existe algo novo para viver. Mas Ele é tão amoroso que Ele espera pacientemente. Aí, quando a gente vive uma realidade nova, quando a gente vive essa promessa, quando a gente se conecta, quando a gente sente leveza no coração que a gente está fazendo algo que faz sentido para nossa vida, o único arrependimento que a gente tem é de não ter começado antes. Mas não foi porque não estava disponível antes. Era porque antes nós estávamos olhando em uma outra direção e a nossa consciência não estava expandida o suficiente para ver aquela realidade que estava se apresentando para nós. Mas Deus é sempre Deus, Ele permanece ali. Então, isso faz parte da natureza humana desde o início. Como podemos ver após o povo de Israel ter sido liberto da escravidão do Egito? Ele testemunhou milagres que os nossos olhos jamais viram, mas mesmo assim conseguiu encontrar motivos para reclamar. Até mesmo do maná milagroso que lhes era provido para o sustento. Na ausência do seu líder Moisés, voltaram-se para as práticas idólatras.
em total ingratidão com tudo que o Senhor lhe fizera até ali, motivo pelo qual tiveram prorrogada em décadas a sua entrada na terra prometida. Faz sentido, gente? Isso faz sentido para vocês de alguma forma? Quantas vezes nós estamos deixando de viver algo grandioso nas nossas vidas? Porque nós estamos reclamando. Porque a gente reclama. Porque a gente é um povo reclamão mesmo. Porque a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Que se não for agora, eu não quero mais. Que se não se apresentar nesse instante, eu já deixo de acreditar. Na verdade, a gente não deixa de acreditar. Na verdade, a gente nunca acreditou. E a gente pede pra Deus toda hora uma prova ou outra de Ele mostrar que Ele é o grande Senhor de todas as coisas. Ó Senhor, se Tu existe, faz isso. Ó Deus, se Tu existe, faz isso. Ó Deus, se Tu existe, faz isso. Ó Deus, se Tu existe, faz isso. Ó meu Senhor. Gente, como seria a gente confiar? Deus, ele prova pra gente todo dia, a todo instante, a todo momento, na respiração que a gente dá aqui. Enquanto eu tô falando, eu tô respirando, eu não preciso nem pensar na respiração, porque isso é um milagre de Deus. Percebem? O teu coração tá batendo sem que tu precise controlar isso. Ele está batendo porque é um milagre de Deus. Porque Deus, Ele dá o sopro da vida. Ele é o sopro de vida. Mas nós estamos enxergando, nós estamos ouvindo, nós estamos com todos os nossos órgãos funcionando, o nosso corpo se regenerando, nós estamos nos curando todos os dias, mas ainda assim nós queremos milagres de Deus. Como seria deixar para trás a mentalidade de escravos que nós estamos carregando geração após geração, por toda a eternidade? Como seria se nós pudéssemos abandonar a mentalidade? A confiança vai até a página 2, exatamente. O tempo de Deus é diferente. Tem coisas que Deus dá pra gente aprender. Tem coisas que Ele dá só depois que a gente aprende. Percebem? E se faz sentido, eu quero ver uma chuva de corações aqui.